trabalha na reabilitação muito com estratégias compensatórias mesmo, né? Então, às vezes, você não consegue reaver e você usa uma outra estratégia para você conseguir ter aquela funcionalidade. Quando a gente pensa no Código Internacional de Funcionalidade, a CIF, a gente vê muito isso, né? Uma questão da deficiência e uma questão da função. Né, o que é funcionalidade? Às vezes você não consegue fazer com que a pessoa recupere toda aquela capacidade que ela tinha antes, mas ela vai ter uma funcionalidade por outras vias, por outras estratégias. Então, o que é legal no caso da Adriana, que você me conta, é a capacidade dela de aprendizagem. Né? Então, ela não conseguia, por exemplo, reaver algumas memórias, mas ela tinha a capacidade de reaprender por outros caminhos, por outras circuitarias. Então, você tem muito isso, por exemplo, nas anomias, quando você tem uma lesão em algumas áreas do cérebro, a pessoa realmente não consegue falar banana, mas ela vai falar, é aquilo que eu como, aquilo que eu fiz um bolo ontem, daquela casca amarela, aquela fruta daquele jeito. A pessoa descreve tudo, mas não consegue falar banana, muitas vezes, né? Mas ela consegue te descrever perfeitamente o que é uma banana. Né? E aí ela conseguiu usar esse método do aprendizado. Então, a gente tem várias estratégias baseadas nessas situações. Quando a gente vê o caso do homem que confundiu sua mulher com o chapéu, do Oliver Sacks, ele tinha as agnosias, ele achava que a mulher era o chapéu, ele tinha uma série de dificuldades, e como ele era um músico, ele fazia as atividades dele cantando. Porque daí aquele compasso da música estabilizava o pensamento dele. Então é muito interessante como a gente tem, e os pacientes são os nossos maiores professores, porque cada caso é sempre único e eles vão junto, a gente vai vendo estratégias aí, né, de que possa ver por outras formas. Nós, nos bastidores, o Júlio César tinha falado da estimulação elétrica transcraniana, né? Então, o que a gente vê muitas vezes? Uma lesão que você tem, né? Uma lesão pequena, que você ainda tem bastante capacidade de neuroplasticidade naquela área, você vai estimular aquela área para ela se recuperar, e às vezes você até inibe o hemisfério contralateral para que ele não invada o hemisfério lesado e o impeça de funcionar. Mas caso a lesão seja muito extensa, né, muitas vezes a gente vai estimular aqui, e essa estimulação, gente, é sempre estimular fazendo terapia, tá? Ou a terapia fonoaudiológica, ou uma terapia de fisioterapia, se a gente estiver trabalhando as questões motoras, ou trabalhando memória, trabalhando atenção, ou trabalhando questões da área emocional, né? Não é simplesmente você põe o aparelho lá e o paciente fica lá sozinho, não. Ele é um plus na terapia, isso eu acho importante a gente frisar. E aí eu vou tentar estimular muitas vezes para compensar esta área. Então, às vezes, Sueli, é dessa forma. A gente trabalha com essas compensações, essas estratégias compensatórias para poder melhorar a funcionalidade da pessoa. E aí são os caminhos que o cérebro de cada um conseguem, né? Cada cérebro ele vai ter ali a sua nova estrada, o seu novo jeito, o seu novo normal. Né?